Fala aí, galera! Vamos falar hoje sobre Excel, mais um pouquinho de Excel. Já tem algumas aulas acontecendo que meus alunos têm solicitado aí. Hoje eu vou falar sobre PROC-V. Nós já vimos sobre formatação condicional, algumas outras coisas aí. Hoje eu vou focar um pouquinho no PROC-V e no PROC-H, que são bem semelhantes na forma de uso aí. Espero que vocês consigam entender bem, que vocês consigam trabalhar bem com ele. Então bora abrir o seu Excel aí, pode ser o seu Excel online, o seu Excel no computador, os dois vão dar para utilizar normalmente. Abre o seu Excel e vamos trabalhar um pouquinho. Vamos para a nossa planilha, então, lojas WebDRE. Nós temos aqui produto, setor, quantidade, valor, total. E aqui ao lado nós temos um boxzinho aqui, uma caixinha, onde eu vou pesquisar o meu produto. No caso, eu estou pesquisando chinelo. Eu quero que ao pesquisar chinelo, ele me traga qual é o setor do chinelo. Qual é a quantidade que eu tenho aqui de chinelo. Qual é o valor que está custando o meu chinelo? E qual é o total, que é a quantidade, vezes o meu valor. Para isso eu vou usar PROC-V. Como saber assim quando eu uso PROC-V ou quando eu uso PROC-H? Isso é somente analisando aí a sua tabela. No nosso caso, a minha tabela, se eu for adicionar novos produtos, ela cresce verticalmente, ela aumenta para baixo aqui. Então, adiciono abaixo de calça, outro produto, outro produto, outro produto. Então, como ela cresce na vertical, um item abaixo do outro, eu uso PROC-V, de procura vertical. Agora, se minha tabela fosse diferente, que daqui a pouco nós vamos ver, ela crescesse um produto ao lado do outro, são poucas empresas que utilizam aí esse formato de tabela, mas se usa esse formato de tabela, um item ao lado do outro, onde ela cresce horizontalmente, aí nós utilizamos o PROC-H. Então a diferença é essa, e você sente essa diferença ao incluir novos itens. Aumentou para baixo, verticalmente, PROC-V. Foi adicionado lado a lado, PROC-H. Mas aqui durante a aula nós vamos sentir essa diferença. Para iniciar o nosso PROC-V, assim como todas as funções do Excel, se inicia com igual. Igual a PROC-V, que é o qual eu vou usar aqui. Abro o meu parênteses. Valor procurado, pode ver que é o primeiro índice que ele dá aqui para mim. Meu valor procurado, embora eu queira saber o setor do chinelo, mas quem vai me retornar esse valor é o chinelo. É através do chinelo que eu vou descobrir qual é o setor. É através do chinelo que eu vou saber qual é a quantidade. A quantidade de chinelo, o setor do chinelo. A primeira coisa a ser adicionada no meu PROC-V é o chinelo. É aquele item que me traz as outras respostas. Por exemplo, às vezes eu vou usar como índice aqui CPF. Através do CPF eu vou saber o nome da pessoa. Através do CEP eu vou saber o endereço da pessoa. Através de um código eu vou saber qual produto é. Então aqui eu sempre coloco esse índice aí, que é o meu termo-chave, a minha palavra-chave, para eu localizar os atributos dessa palavra-chave. Qual é o setor do chinelo? Qual é a quantidade do chinelo? Qual é o valor do chinelo? Então aqui, primeira coisa no meu caso que eu vou colocar é o chinelo, porque eu quero saber o setor dele. Então, valor procurado, chinelo. Matriz tabela. Eu vou colocar todos os itens da tabela, porque eu estou procurando chinelo e minha tabela aqui é pequena. Mas imagine na sua empresa com mais de 1000 itens a serem procurados. Então, seleciona toda a tabela, porque eu não sei qual item meu cliente vai procurar ou eu vou procurar. No momento é chinelo, mas depois pode ser relógio, pode ser sandália. Então, nós selecionamos toda a tabela, onde eu encontro o chinelo, os demais produtos e todos os atributos dele, setor, quantidade, valor e total. Então, selecionei a minha tabela inteira. Ponto e vírgula. Número, índice de coluna. Eu vou contar as colunas dentro do meu intervalo, ou seja, dentro dessa seleção vermelha que eu tenho aqui, eu vou contar as colunas. Eu quero saber o quê? Setor. Produto, coluna 1. Setor é a coluna 2. Então, aqui, 1, produto, 2, setor. Então, eu vou colocar o número 2 ali para eu trabalhar. Ponto e vírgula novamente. Esse último ponto e vírgula, ele não é obrigatório. Se você não colocar, o valor adicionado ali vai ser verdadeiro, ou 1. Então, as duas coisas aí vão ser representadas, ou verdadeiro ou 1. Os dois, ambos representam a mesma coisa. Eu posso representar nesse final usando a palavra verdadeiro, ou eu posso utilizar o número 1.
Então, caso eu não coloque pare minha função por aqui, é como se eu tivesse adicionado o valor 1. Mas nós vamos adicioná-lo para a gente compreender qual é a diferença de 1 e 0, verdadeiro e falso, na hora de trabalhar. Então, ponto e vírgula 1. Se eu colocar ponto e vírgula 1, eu estou utilizando a mesma coisa que o termo verdadeiro, que significa o quê? Eu quero um valor aproximado, ou seja, se o Excel não encontrar chinelo, ele vai procurar alguma coisa próxima. Mas no caso em busca de palavras, dificilmente a gente vai querer algo próximo. Então eu estou procurando lá João. Se ele não encontrar João, eu não quero outra coisa, eu quero João. Da mesma forma, chinelo. Se ele não encontrar o chinelo, eu não quero que ele me retorne uma pulseira, ou uma calça, ou um relógio. Eu quero exatamente os valores do chinelo. Então, para isso, eu vou usar 0, porque eu quero a correspondência exata. Você pode representar correspondência exata utilizando 0 ou utilizando o termo falso. Então, as duas representações estão certas. Ou utilizar 0 ou utilizar falso, que é o que nós vamos utilizar aqui. Porque eu quero a correspondência exata. Não achou a palavra que eu procurei, eu quero que ele apresente ND, que ele não encontrou o valor não foi encontrado no meu intervalo. Terminei minha função, fechei parênteses, vou dar um Enter. Ele trouxe para mim que chinelo está no setor de calçados. Novamente, mais alguns para a gente exercitar. Igual a PROC-V. Estou procurando os dados do chinelo, ponto e vírgula. Em toda essa tabela, ponto e vírgula. Eu quero quantidade. Coluna 1, produto. Coluna 2, setor. Coluna 3, quantidade. Ponto e vírgula de novo. Se ele não achar chinelo, pode me trazer dado de outro produto? Não. Então, eu quero correspondência exata. E eu represento correspondência exata utilizando 0. Fecho meu parênteses e Enter. Está pronto, ele trouxe a quantidade de chinelos que eu tenho. Meu valor igual a PROC-V. Quero o valor do chinelo, ponto e vírgula. Eu encontro todos os dados dele nessa tabela, ponto e vírgula. Eu quero a coluna valor, 1, 2, 3, 4. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero a correspondência exata. Não achou chinelo? Me retorna um erro, mas não me retorna os dados de outro produto. Para o meu total, você pode escolher. Pode fazer um PROC-V também, ou falar que ele é igual a quantidade vezes o valor do meu produto. Então, quantidade vezes valor do meu produto. Igual a quantidade vezes o valor do meu produto. E ele respondeu ali, 497. Estou procurando aqui, vou escrever errado, tá? Mas propositalmente, estou procurando camiseta. Ele me retornou ND. Por quê? Ele não encontrou camiseta na minha tabela, porque eu escrevi incorretamente. Agora eu vou escrever corretamente, camiseta. Agora ele achou. Está no setor de roupas, tenho 20, o custo é R$ 39,90 e eu tenho 798 camisetas. Para esse cara aqui, eu tenho uma dica bacana depois, mas no final do vídeo. Uma dica bem legal de como não precisar ficar digitando aí os nossos produtos. Agora vamos lá para o nosso PROC-H. Vou fazer a mesma coisa utilizando o PROC-H. Para isso eu vou criar uma planilha nova. Nessa planilha, eu vou colar esse cara lá. Então, vou refazer ele, mas num formato diferente lá na minha tabela. Tá pronta a minha planilha aí? Então, nesse outro caso, pode ver que minha planilha ela é diferente. Então, eu tenho produto, setor, quantidade, valor, total. Pode ver que as definições de título das colunas estão nas linhas, uma abaixo da outra. Como eu falei, é uma tabela um pouco diferente de ser utilizada. E pode ver que os itens, eles estão um ao lado da outra. Então, se eu for adicionar, por exemplo, bermuda, eu adicionaria aqui. Ah, vou adicionar agora aqui uma saia, um vestido. Então, vou adicionando lado a lado. Ela cresce horizontalmente. Para isso, nós utilizamos o PROC-H.
Então, o que eu estou procurando? Estou procurando relógio. Deixa eu organizar o tamanho da minha fonte aqui, para ficar mais fácil de você poder ver, até o PROC ver também. Então tá ali o meu relógio. Quero procurar ele, perdão, não é PROC V, é PROC H, que nós vamos utilizar aqui. Como minha tabela cresce na horizontal, por isso eu uso PROC H, porque ela cresce, ela aumenta ao incluir cada item na horizontal. Então, igual a PROC H, abre parênteses. Novamente, igualzinho, PROC C, é o relógio quem vai me trazer todos os demais valores. Eu quero saber os atributos do relógio. Qual é o setor dele, a quantidade dele, o valor dele e o total final que eu vou ter. PROC H, valor procurado, relógio, ponto e vírgula. Onde eu encontro o relógio e todos os dados dele e dos demais produtos? Nessa tabela. Ponto e vírgula. Eu quero saber o quê? O setor produto, linha 1, setor, linha 2. No caso do meu PROC H, eu vou contar as linhas e não as colunas. Ponto e vírgula 0, porque eu quero a correspondência exata. Ele trouxe para mim acessórios. Vou fazer os demais aqui também. Igual a PROC H, através do relógio, em toda essa tabela, eu quero saber a quantidade, linha 3, ponto e vírgula, correspondência exata. Se não achar o relógio, não quero que ele traga nenhum outro dado para mim, a não ser um erro, por não ter encontrado. Através do relógio, em toda essa tabela, ponto e vírgula, eu quero saber qual é o valor dele, linha 1, 2, 3, 4. Ponto e vírgula 0, que eu quero a correspondência exata. E o meu total é igual à quantidade vezes o valor. E está pronto aí o nosso PROC H. Quando eu uso uma correspondência aproximada, quando nós trabalhamos como tabela, como por exemplo INSS, ou imposto de renda, ou uma tabela de Selic, alguma outra tipo de tabela de proximidade de valor, nós vamos usar valores aproximados. Então, por exemplo, o meu salário é R$ 1.500 e eu tenho uma tabela de imposto de renda onde eu tenho a partir de 1.000, acima de 2.000, acima de 3.000. Eu não tenho 1.500 na tabela, eu tenho outros valores aproximados do valor do meu salário. Então eu uso o valor aproximado, porque não é um valor exato que eu quero. Eu quero saber, meu salário está aproximado de qual valor, para eu poder ter o retorno de uma alíquota. Então, normalmente é nesses momentos que nós vamos utilizar valores aproximados. Quando o valor numérico, normalmente, que eu não encontro na tabela, e eu permito que ele procure um outro valor. Então, eu quero saber qual produto custa R$ 60, mas se não tiver o de 60, pode trazer um outro próximo. Então, nesse caso, no final do meu PROC V ou do meu PROC H, eu utilizo 1 ao invés de 0, porque eu quero o valor aproximado. No nosso caso, como estamos procurando um texto, se ele não achar o relógio, não é para retornar nenhum outro valor, apenas o relógio, e eu não quero nada aproximado dele. Então, para isso, eu uso 0, que é a correspondência exata. Voltando para cá, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como trabalhar com o PROC V, entendido como utilizar ele para procurar as coisas nas nossas tabelas, saber qual é a coluna de retorno, saber quando tem que ser valor aproximado ou o valor exato que eu quero. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Se você gostou, curte aí. Se você está com dúvida, comenta ali para eu auxiliar você. Se você é aluno meu que está assistindo também, comenta lá que você está assistindo, conversa comigo lá na escola para a gente trocar uma ideia junto também. Espero que você tenha gostado e em breve tem mais um vídeo aí para você. Valeu!